Sou o professor Jair Campos com mais uma aula de preparação para o Enem 2017. Nesta aula vamos falar de gráficos, vamos falar de áreas e vamos falar de porcentagem. Para falar sobre isso, eu escolhi a questão 154, prova amarela do Enem 2016-2017. A distribuição de salários pagos em uma empresa pode ser analisada destacando-se a parcela do total da massa salarial que é paga aos 10% que recebe os maiores salários. Isto pode ser representado na forma de um gráfico formado por dois segmentos de reta unidos em um ponto P, cuja abscissa tem valor igual a 90, como ilustrado na figura. Temos aqui a figura. Dois segmentos de reta e o ponto P de abscissa igual a 90. No eixo horizontal do gráfico, tem-se o percentual dos funcionários ordenado de forma crescente pelos valores de seus salários. E no eixo vertical, tem-se o percentual do total da massa salarial dos funcionários. No eixo vertical, a massa salarial acumulada em porcentagem de todos os funcionários. No eixo horizontal, o percentual do número de funcionários, dispostos em forma crescente pelos valores de seus salários. O índice de Gini, que mede o grau de concentração de renda de um determinado grupo, pode ser calculado pela razão A sobre A mais B, em que A e B são as medidas das áreas indicadas no gráfico. Área A, essa área mais clara, e área B, essa área mais escura, onde A mais B é a soma dessas duas áreas. A empresa tem como meta tornar seu índice de Gini igual ao do país, que é 0,3. Para tanto, precisa ajustar os salários de modo a alterar o percentual que representa a parcela recebida pelos 10% dos funcionários de maiores salários em relação ao total da massa salarial. Para atingir a meta desejada, o percentual deve ser. Temos aqui as alternativas. Então vamos à resolução. Do enunciado da questão e do gráfico, nós temos aqui o gráfico, massa salarial acumulada, percentual de funcionários, o ponto P, a expressão de Gini e a meta da empresa. Então temos aqui os detalhes relevantes do enunciado. O gráfico, a expressão de Gini, que deve igualar ao país, que é 0,3, e que é ajustar a massa salarial dos 10% que ganham maiores salários. Então vamos aos cálculos. O ponto P, que tem a abscissa 90, tem uma ordenada igual, que eu chamei aqui de Y de P. Onde Y de P é o quê? É a massa salarial acumulada dos 90% dos funcionários que ganham menores salários. E nós precisamos empregar os dados do índice de Gini. Então eu preciso calcular A, preciso calcular B e preciso calcular A mais B. Então vamos aos cálculos. Item A, vamos calcular a área B. Mas o que é a área B, essa área escura? Ela é composta de duas figuras geométricas bastante conhecidas. Um triângulo, esse triângulo aqui, e essa outra figurinha aqui, que é um trapézio retângulo. É trapézio que tem dois lados paralelos, retângulo porque a altura é perpendicular às bases. Como calcular a área do triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Então vai ser 90 base do triângulo, 90 vezes a altura do triângulo, que é y de P, sobre 2. Área do trapézio, base maior, que é 100, base menor, que é y de P, vezes a altura do trapézio, 100 menos 90, 10, sobre 2. Base mais a altura, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Simplificando, nós temos 90 sobre 2, 45. 10 sobre 2
dá 5. 5 vezes 100 dá 500. 5 vezes y de P, 5y de P. Reduzindo os termos semelhantes, nós temos 50y de P mais 500. Temos a área B. Guarda isso aí. Vamos calcular agora a área A mais B. Mas o que é a área A mais B? A mais B é essa área grandona aqui. Ó. É a área mais escura e a área mais clara. Que é também o quê? Um triângulo retângulo, cuja base mede 100 e a altura também mede 100. A área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. 100 por 2 dá 50, 50 vezes 100, 5.000. Guarda esse resultado aí. 3. Agora vamos calcular. A área A. Eu tenho a área B, tem A mais B, está faltando a área A. Mas o que é a área A? A área A é a área total, isto é, A mais B, tirando a parte escura, tirando a parte, essa parte aqui, tirando a área B. Vai sobrar o quê? Vai sobrar a área A. Então, a área A vai ser o total menos a área de B. Então, a área total A mais B menos B. Mas o que é A mais B? A mais B, está lá no item B, nós calculamos 5.000. Área B, lá no item A, 50y de P mais 500. Eliminando o parêntese e reduzindo os termos semelhantes, nós temos o quê? A área A vai ser 4.500 menos 50y de P. Então, agora nós temos o valor de A, temos o valor de A mais B, é só jogar na forma de Gini. A área A sobre a soma das áreas A e B tem que ser igual a 0,3 para alcançar o objetivo da empresa. Então, A vai ser o quê? 0,3 vezes A mais B. A está aqui, 4.500 mais menos 50y de P, igual 0,3, área A mais área B, está lá no item B, que vale o quê? Aqui também, A mais B vale 5.000. Então, 0,3 vezes 5.000, que dá o quê? 1.500. Reduzindo os termos semelhantes, nós vamos ter 50y de P, 4.500 menos 1.500, que é 3.000. Então, y de P vai ser o quê? 3.000 dividido por 50. Y de P vai ser essa diferença dividido por 50. Dividido por 50, vai encontrar 60%. O que é o 60%? 60% é o Y de P. Y de P é o quê? É a massa acumulada salarial dos 90% dos funcionários que ganham menos salários. Se os que ganham menos salários consomem uma massa salarial de 60%, então a massa salarial restante, de acordo com a forma de Gini, deve ser distribuída entre os funcionários que ganham maior salário, ou seja, deve ser reajustado em 40%. Voltando à página anterior, nós vamos ver que a resposta da questão é a letra A.